falar sobre um assunto super polêmico na cidade na semana passada, que me causou muita estranheza, que foi usado a rede social pela procuradora do município, senhora Isabela Martins de Castro, em que houve um problema na Praça Nossa Senhora do Carmo e que foi usado de forma infeliz, incorreta, palavras que não me diz respeito, além do que vou dizer agora, que a procuradora do município, que deveria estar sempre fazendo trabalho de procuradora, usa a rede social, que é um problema dela, mas eu não concordei em que ela quis dizer, no problema que aconteceu, que eu nem dei conhecimento e nem tenho, que diz assim, depois de tudo que disse, ela diz que, em terceiro lugar, a nossa suspeita, não sei de quem é essa nossa suspeita, é de que tal fato ganhe apoio do Poder Legislativo. Veja bem, a procuradora do município, vereadores, usar da rede social para querer dizer do Legislativo, se ela quis atingir, politicamente, ela atingiu todos nós, vereadores, ela atingiu o Poder Legislativo com o sério trabalho que a gente tem vindo feito aqui. O nosso trabalho é feito com transparência, nosso trabalho é feito com discussões, às vezes, fortes, mas sempre a gente chega num consenso. Muito me estranha uma pessoa de alto gabarito usar tantas palavras na rede social, que não me interessam as palavras, mas falar do Poder Legislativo, de suspeitar do Poder Legislativo, eu acho que a procuradora não tem direito nenhum de fazer essa suspeita. O restante não me interessa, o restante é com pessoas particulares, com empresas, não me interessa. Mas ela vir aqui, na rede social, falar que suspeita, de fato, do Poder Legislativo, de apoio do Poder Legislativo, eu quero dizer a ela que eu vou dar uma oportunidade a ela, como presidente dessa casa, de se retratar nas redes sociais, ou até mesmo vir até usar o plenário da Câmara, para se justificar dos dizeres que suspeita que o fato ganha apoio do Poder Legislativo. Então, eu dou a oportunidade a ela para fazer essa retratação, já que eu, particularmente, acho uma vergonha procuradora do município usar da rede social para falar de uma coisa que atinge o Poder Legislativo. Como presidente desta casa, eu me sinto no dever de defender. Essa é uma entidade séria, com um trabalho sério, com portas abertas para a população, para ela, e se ela quiser ou se retratar, ou vir até a Câmara se explicar qual foi o dizer da suspeita. Juntamente com o lido da rede social também, queria dizer à senhora Daniela Terra, que outros dizeres do seu comentário é um problema particular, um problema dela. Só quero dizer também que foi citado o nome da Câmara, o nome do Legislativo, em que ela fala que vereador que não apoia o projeto do outro por birrinha. É Câmara e Prefeitura que também não se bicam. Quem vai ter a humildade de baixar a crista primeiro? Eu acho que essa pessoa não tem conhecimento do trabalho da Câmara, não. Eu, pelo menos, nunca vi uma visita dessa senhora Daniela Terra aqui na Câmara. Eu acho que as pessoas, para falarem as coisas de outras, têm que saber do que está falando. Se não souber do que está falando o que não sabe. Então, quero dizer a Daniela Terra, estamos aqui, nós, vereadores, assessores e funcionários, com portas abertas
para expor o que ela quiser saber sobre o trabalho da Câmara, sobre birrinha, sobre baixar a crista. São palavras que ela deve estar acostumada a usar na rede social, que para mim não tem valor nenhum, mas citou o nome da Câmara. Eu acho que ela deveria vir aqui na Câmara e pedir uma explicação para a hora que for falar na rede social, publicamente, que fale da Câmara. Não é proibido, não, mas fala o que está realmente acontecendo. Estamos aqui à disposição da senhora Isabela e da senhora Daniele. Senhora Isabela, para se retratar, e a senhora Daniele Terra, para saber da verdade, para depois colocar na rede social. Quero falar mais de um assunto, o último, né? O assunto doutora Terezinha, foi falado aqui anteriormente. Eu vou falar uma vez, acho que para finalizar. Foi protocolado no Ministério Público, mais uma vez eu digo que foi protocolado uma denúncia anônima, mais uma vez eu digo, para mim, particularmente não tem valor, mas para o Ministério Público deve ter, porque foi encaminhado à Câmara, a presidente do Conselho Municipal de Saúde e a gestora de saúde. Muito bem. Minha esposa foi procurada na escola por uma mãe, pedindo, por favor, para que ela pedisse o vereador Simval que não mandasse a doutora Terezinha embora. Foi o que falaram para ela, né? Minha esposa, sem saber o que estava acontecendo, me perguntou. O que acontece, para ficar bem claro, é que devido a inúmeras reclamações que já faz muito tempo, e sabemos que a doutora Terezinha é uma médica essencial para Luminares, nós vereadores resolvemos dar com uma boa intenção, dar uma opinião. Mas como sempre a opinião de nós vereadores, principalmente nós 5 vereadores que somos considerados oposição, nunca é bem-vindo, nem resposta tem. Eu gostaria de falar particularmente, se os outros vereadores quiserem falar depois, de mim. Quanto a querer doutora Terezinha ir embora. Não depende de mim e eu não gostaria que ela fosse. Se, porventura, mudasse de posição, de posto de saúde, de PCF, já não é problema meu mais. Mas eu gostaria só de registrar que eu sou o primeiro que não querer doutora Terezinha não atender mais no município. Por quê? Vereador Toim, em 2013, eu era um fumante. Fui convidado pela agente de saúde Juliana, fazer uma visita no programa do governo do estado, na questão de tabagismo. Eu participei de uma palestra com a doutora Terezinha e impressionadamente eu fiquei de ela me chamar de bobo porque eu estava fumando. Então, foi passado para mim os adesivos, eu usei, e hoje fazem quase 2 anos, vereador Perunga, que eu não fumo mais. Quem me ajudou foi a doutora Terezinha, que abriu meu olho e falou, você está fazendo errado e não me faz falta. Aí eu digo que foi pela palestra, que foi pelo tratamento, pela minha vontade principal, a situação, né, que era oferecida pelo PSF. Esse é a minha opinião particular do Simval. Fazem 2 anos e meio, Perunga, que o meu filho, Simval Silva Júnior, faz um tratamento de espinhas com a doutora Terezinha, ora no PSF, ora em Engaí, na sua residência. Então, eu queria deixar registrado aquelas pessoas que estão esparramando que nós, vereadores, queremos mandar a doutora Terezinha embora, que eu, particularmente, não quero. É um tratamento de 2 anos e meio de espinha e meu filho tem uma melhora de 75% a 80% pelo tratamento da doutora Terezinha. Então, eu queria deixar bem claro a todos os meus colegas, aqueles que nos ouvem até agora, as pessoas que nos acompanham, que eu particularmente não tenho um mínimo
de interesse que a doutora Terezinha vai embora. Então, aquelas pessoas que estão procurando, as pessoas humildes, e soltando essa palavra, quero deixar bem claro, eu particularmente gostaria que a doutora Terezinha continuasse atendendo de qualquer forma, ou no PCF ou no posto de saúde, eu gostaria que ela atendesse aqui no Linares. Particularmente, essa é a minha opinião. Continua a palavra em aberto, quem quer usar o expediente. Pela ordem, senhor presidente. Com referência à sua fala aí, doutora Terezinha, eu tenho certeza que nenhum dos vereadores quer que ela vá. Porque, não para que falar, é uma médica que às vezes faz a diferença. Como na sua família ela tem auxiliado, tem também na minha família um sobrinho lá, que às vezes é 10, 11 horas da noite, ela está lá visitando ele. Se chega atrasado ou atrasa, tem que estar lá, é uma coisa. Mas é uma médica que às vezes faz a diferença na área de saúde. Um dia da semana, não me recordo bem, eu tive vários telefonemas de pessoas me pedindo para me interceder para a doutora Terezinha não sair daqui. Inclusive, cheguei até a ligar para a secretária aí, para mandar um documento, depois resolvi, achei que não era necessário. Então, fica aqui, aproveitando, não só da doutora Terezinha, como os médicos. Eu, pelo contrário, até hoje não vi reclamação de nenhum desses médicos. Inclusive, esse médico que chegou agora mais recente aí, ó, o pessoal tem elogiado ele bastante, com muito elogio da presteza dele, do interesse de acompanhar o paciente. Então, eu acho que a doutora Terezinha, onde está, é melhor porque ela acompanha o paciente. Lá no outro lugar vai ficar lá, é aquele médico mais de urgência, etc. Então, fica aqui, eu tenho certeza que, não querendo... Eu acho que nenhum dos vereadores é louco de fazer uma coisa dessa, porque sabe da valiosa presença dessa médica aqui no nosso município. Muito obrigado. Pela ordem. Pois não? Eu queria também falar um pouco sobre a doutora Terezinha pelo seguinte, na reunião passada que tocou no assunto, eu comentei sobre a doutora Terezinha e disse o seguinte, não adiantaria um médico cumprir o horário certinho e às vezes chegar no final, por exemplo, 5 horas é o horário dele. Chegar uma pessoa lá e não atender. O contrário da doutora Terezinha, ela chega mais tarde, mas enquanto estiver chegando as pessoas que tiver lá, chegar e precisar de um atendimento, ela atende todo mundo. Isso eu já pude acompanhar, fiquei no PSF até mais tarde um dia acompanhando a doutora Terezinha, e isso eu pude presenciar. Eu acho que trocar a doutora Terezinha por qualquer outro médico, eu acho que seria uma falta de respeito com a população de Linares. Porque o médico, às vezes, ele pode chegar lá às 7 e sair às 5, mas deixar a desejar, eu acho que não é interessante, não. Eu fico com a maioria da população de Linares, que quer que a doutora Terezinha fique. Mesmo chegando tarde, indo embora mais tarde, mas quer que ela fique. Então, eu estou com ela. Muito bem, então vamos terminando a reunião. Eu gostaria de informar as pessoas que nos acompanhou, né? Agradecer a presença dos vereadores, primeiramente, aqueles que nos ouviu, nos assessores, o pessoal que esteve aqui presente, né? A reunião foi longa pela leitura do relatório. Gostaria de informar que a próxima reunião ordinária acontecerá no dia 8 de setembro, onde faremos a votação da prestação de contas do exercício 2004. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.